Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo. Afinal, eu sou amigo de Deus. E você? Já se tornou amigo de Deus? Hoje, o título do nosso vídeo é Perdão e Purificação. E o texto bíblico é o mesmo texto do vídeo de ontem. 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ontem nós conversamos um pouco sobre o começo desse versículo, que nos convida a confessar, que foca em confessarmos os nossos pecados e que nos dá a esperança de perdão, porque Deus é fiel e Ele promete perdão. Hoje, nós vamos focar na segunda parte desse versículo. E para começar, vamos destacar que Deus é justo. O texto diz: Ele é fiel e justo. É justo Deus perdoar você. Mas calma lá. É justo Deus perdoar o pecador? Como que João pode afirmar, e isso inspirado pelo Espírito Santo? Pois nós cremos que toda a palavra de Deus foi inspirada pelo próprio Espírito de Deus para ser escrita. Como que João pode afirmar que é justo Deus perdoar um pecador? Deus é santo. Nós tentamos, buscamos a santidade. Deus é puro. Nós não. Então, como que pode ser justo Deus perdoar a nós que somos pecadores, sendo que Ele é santo e não pode negar a sua palavra e não pode não cumprir com a sua vontade? Bom, tem um texto que eu gosto sempre de lembrar do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, que nos ajuda a entender e a equalizar isso. Romanos capítulo 3, do versículo 21 até o 26, diz assim: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Por Cristo ter morrido por nós e crermos no seu sacrifício que nos justifica, é justo Deus nos perdoar, porque o mérito para esse perdão não vem de nós, mas do Cristo de Deus. Esse texto diz que por crermos em Jesus, nós podemos receber o perdão de Deus. E pelo mérito de Cristo, é justo que Deus nos perdoe. Por isso aqui o texto diz que Jesus é justo e justificador. O nosso Deus é justo e justificador.
Por isso é justo nós recebermos o perdão de Deus, e é por isso que João está aqui dizendo: Ele é fiel e justo para perdoar. Bom, e aí vamos para mais um ensino desse versículo. Perdoar. Deus é fiel e justo para nos perdoar. Esse é o centro do versículo. Deus perdoa. Ele não é um senhor carrasco que tem prazer em lançar no inferno quem não lhe agrada. Ele não é um rei autoritarista que se agrada em lançar em prisão os servos desobedientes. Ele é senhor, sim, mas um senhor que tem prazer na misericórdia. Ele é rei, sim, mas um rei que se compraz na compaixão. Veja os evangelhos e perceba como o Senhor Jesus se satisfazia sempre que uma pessoa começava a seguir seus caminhos. Se lemos que a festa nos céus por um pecador arrependido, quem você acha que impulsiona essa festa? É o próprio Deus. Ele é rei dos céus e da terra. E é ele quem manda os anjos festejarem quando alguém se converte. Ele se compraz com o arrependimento. E ele perdoa de verdade. Creia nisso. Ele não é uma pessoa que sempre lança o seu pecado na cara. Ele deixa para lá. Seus pecados ficam para trás. Ele não fica trazendo à tona. E ele faz isso por conta do último ensinamento desse versículo. E ele nos purifica de toda injustiça. Deus purifica toda injustiça, toda iniquidade, toda maldade, todo erro, toda sujeira, toda malícia, toda inveja, toda soberba, todo engano, toda falha. Ele purifica. Deus nos perdoa, mas Ele não só faz isso, mas Ele também nos purifica. E aqui eu quero trazer 3 versículos do Salmo 51. Salmo 51, que é o salmo que Davi escreveu quando ele, após ter se deitado com Batseba e ter feito com que o seu marido morresse, o profeta Natã veio até Davi e o fez perceber o seu pecado. Assim Davi se arrependeu e ele escreveu o Salmo 51. E aqui eu quero lembrar de 3 versículos que falam sobre purificação. Primeiramente, o versículo 2, que diz: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aqui Davi está clamando para que Deus o lave da sujeira que ele mesmo se sujou, para o purificar do seu pecado. Mais para frente, versículo 7. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Deus tem o poder e Ele quer te lavar, te purificar de tal forma que você fica limpo, que você fica mais alvo que a neve, mais branco que a neve. E por fim, versículo 10, que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não só te lavar nos teus atos, mas na intenção do teu coração. Deus tem poder para te purificar. Deus limpa você. Ele lhe lava de forma completa. Deus perdoa, porque Deus também purifica. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, porque através de Jesus
hoje é justo que o Senhor me perdoe, porque o Senhor me fez promessas e o Senhor cumpre as suas promessas. E é justo, Pai, porque o Senhor entregou o seu Filho, e eu creio nessa entrega, nesse sacrifício, e por pura graça, o Senhor me perdoa. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado por me abraçar, por ter misericórdia de mim. Obrigado, Deus, por não trazer à tona os meus pecados. Eu faço isso muitas vezes comigo mesmo, mas o Senhor não. O Senhor perdoa. O Senhor lança longe as nossas transgressões. O Senhor lança na profundidade do mar. Obrigado, Deus, por perdoar. E obrigado, Deus, por também nos purificar. O Senhor nos lava, o Senhor nos limpa. O Senhor remove não só a culpa, mas a própria sujeira, o próprio pecado, e nos faz limpos. Eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo. Muito obrigado. A ti a honra, a glória e o louvor, porque o Senhor é perdoador. Então que confessemos a ti, ó Deus, os nossos pecados, pois o Senhor é fiel e o Senhor é justo para nos perdoar e nos purificar. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Perdoe, assim como foi perdoado por Deus. Que Deus lhe abençoe.